E temos bomba atômica, agora ficou aí revelado o motivo da farsa aí do Bolsonaro. Por que que ele correu para se internar 10 minutos após o STF torná-lo réu? Aqui você vai saber a verdade. E é incrível como eu não vejo um jornalista da imprensa fazer um trabalho de investigação que é tão fácil. Não vou aqui me vangloriar dizendo, nossa, fiz um trabalho excelente de investigação daqueles que, olha, me custou horas e horas e horas. Não. Qualquer jornalista da imprensa poderia ter feito o mesmíssimo trabalho que eu fiz, assim como quando o Bolsonaro fez ali uma septoplastia fake, a imprensa poderia ter feito o trabalho que bastava dar um Google, em menos de 2 minutos você descobria que aquela cirurgia não aconteceu, que ela foi fake, e quando o Bolsonaro inventou um convite para os Estados Unidos, que claramente era o seu plano de fuga, já que o Eduardo Bolsonaro já tinha uma casa preparada para o Jair morar, e a imprensa toda engoliu que ele tinha sido convidado pelo Trump. E aí eu apareci e falei, ó, gente, o convite é fake, eu também fui convidado, e no convite o Trump me chama de Presidente Tiago. Ou seja, qualquer um consegue isso aí. A imprensa engoliu. Agora, novamente, a imprensa engole a maior farsa do Bolsonaro aí, que é, passou mal de repente e fez uma cirurgia de 12 horas, que foi uma grande emergência. Por que será? Pois bem, vou te contar aqui. Primeiro, quero avisar os plantonistas que ó, o nosso curso de Instagram vai ser lançado aí daqui a algumas semanas. E para quem comprou aí o acesso antecipado ao curso do Instagram, o módulo 1 já está disponível. E olha, tem 23 comentários lá no módulo 1 e tem 5 estrelas. Ninguém deu 4, nem 3, nem 2, nenhuma estrela. 5 estrelas, 23 comentários. Então, prepare-se aí, mesmo se você não quiser falar de política no Instagram, quiser falar de qualquer outra coisa, ser influenciador de qualquer outra coisa no Instagram, o curso cobre todas as áreas, inclusive edição de vídeo, para você ter os vídeos bem feitos ali no Reels do Instagram. Agora vamos falar aqui sobre o assunto. Saíram notícias de que a Michelle Bolsonaro foi quem mandou o Bolsonaro trocar o médico dele. E eu falei aqui, ó, a Michelle usou a morte da amiga, a amiga dela morreu. Segundo aí o entendimento da Michelle, que ela fez vazar na imprensa, a Michelle acredita que a amiga dela morreu por conta de uma cirurgia que fez com o ex-médico do Bolsonaro, Dr. Macedo, que teve complicações na cirurgia. Ela passou a ter um sangramento do fígado, algo que, segundo a matéria do Globo, ocorre em menos de 1% dos pacientes. Depois disso, ela nunca mais se recuperou, ficou 3 meses muito mal, passou por outras cirurgias e faleceu. A amiga jovem da Michelle, aquela amiga que usa uma prótese no olho. Até falei aqui que, olha, a prótese que ela usa no olho ofende o evangelismo da Michelle. Evangélicos não têm problemas com pessoas que têm prótese no olho, mas a Michelle tem, porque o evangelismo dela, Michelle, é aquele bem hipócrita, aquele que talvez menos de 1% dos evangélicos cheguem no nível de hipocrisia da família Bolsonaro, mas eles são esse lixo aí mesmo, né? Aí o que acontece? Era amiga dela que não tinha um olho, e aí ela falava, tira a prótese, fica com um buraco na cara, que é assim que eu gosto de te ver, tá? Com um buraco no meio da cara. Agora não vê mais, a amiga faleceu. E aí eu falei, olha, por um lado, você pode usar essa morte aí como uma coisa que, ó, a Michelle tá apavorada, não quer que o médico ele faça cirurgia no Bolsonaro, mas por outro, lembre-se, o bolsonarismo sempre cria narrativas e tem alguma coisa por trás, e a mídia sempre engole as narrativas a ponto de, muitas vezes a gente vê que sai matéria aí no Globo, Folha, UOL, Estadão, e a matéria são só as aspas do que fala o Bolsonaro. Bolsonaro diz que, e aí uma grande mentira que sai lá na manchete, sabendo que 99% das pessoas leem só a manchete e não clicam nos links. Pois bem, eu falei aqui, desconfia aí desse motivo de ser a morte da amiga dela. Depois o médico, o ex-médico do Bolsonaro, falou ao UOL, e você vem das entrelinhas ali do que ele diz que o trabalho dele não foi reconhecido, foi um não reconhecimento do trabalho dele, e diz ali que o Bolsonaro é um ex-paciente dele. Ele foi o médico que disse, dias antes, que o Bolsonaro não precisava de uma cirurgia. Vamos lembrar, eu mostrei aqui, Bolsonaro não precisa de cirurgia. Eu vou mostrar aqui novamente o link, mostrei até a matéria da Jovem Pan, tá bom? A Jovem Pan bolsonarista, com fontes de dentro aí do bolsonarismo. Aí aqui, ó, eu mostrei aqui, dia 11, Bolsonaro, tal, descarta a cirurgia. Lembra? Jovem Pan, dia 12, fim da tarde, falou a mesma coisa, médicos descartam cirurgia. No dia 12, o médico é demitido, e no dia 13, menos de 24 horas depois, aliás, menos de 16 horas depois, o Bolsonaro entra na sala de cirurgia e fica o domingo inteiro na cirurgia. Agora, o médico
diz que o Bolsonaro vai ficar 3 meses em recuperação, ou seja, até julho em recuperação, e que vai ficar pelo menos 3 semanas no hospital. Que estranho, né? Agora você liga esse fato aqui com a notícia que eu vou te mostrar do portal Metrópolis, que aliás é um portal também bolsonarista. Supremo Tribunal Federal tenta intimar Bolsonaro e mais 2 no caso de trama golpista. Eles colocam suposta aqui porque o Metrópolis é bolsominion, né? O dono do Metrópolis é aquele ex-senador Luiz Estevão, que foi preso por roubo de dinheiro público. Ele é dono do Metrópolis, tá bom? Então, e ele é assim, ó, com o Collor, com o bolsonarismo, com esse pessoal aí, tá? Aí, falo aqui da trama golpista, tudo mais, e falo, Bolsonaro, o STF tá tentando intimar o Bolsonaro. Você fala, que é intimar, Thiago? Intimar é quando alguém te processa, e se não tiver uma intimação, o processo não começa. Como assim, Thiago? Você é processado criminalmente. Tá. O juiz lá viu o que o Ministério Público falou realmente, ó, tem muitos indícios aqui de que você cometeu crime, então vou começar um processo criminal contra você. Você tem 5 dias para defesa. Só que esse prazo da defesa só começa a ser contado quando você é intimado. Por quê? Porque o direito à ampla defesa diz que como é que você vai ter prazo de 5 dias se você nem sabe que o processo já começou? Para você saber, você tem que ser intimado. E intimação judicial no Brasil é de maneira que o oficial de justiça tem que ir até você e falar, ó, tem aqui o processo, assine. Se não, não conta. Tem a intimação por edital, mas a intimação por edital só pode ocorrer depois de diversas tentativas do oficial de justiça de te encontrar, quando ele não consegue te encontrar nos endereços ou onde ele acha que você possa estar. E o oficial não pode ir, ó, eu acho que você tá ali, e vai lá. Não, ele tem que ter ali um motivo para em tal lugar tentar te encontrar. Então, fica bem engessado o trabalho do oficial de justiça. Aí, olha só que coisa, a própria matéria do Metrópolis já fala. A intimação presencial é uma exigência do Código Processual Penal na fase inicial da ação. Somente a citação pessoal começa a contar os prazos, ou seja, somente após a citação pessoal começa a contar o prazo de 5 dias para que o réu apresente defesa. Então você entendeu que o Bolsonaro se internar no hospital na sexta-feira, passar o final de semana inteiro internado, faz com que o oficial de justiça não possa ir até ele, porque ele está numa UTI. E UTI só pode entrar quem é autorizado pela equipe médica. E caso de saúde é um caso de força maior, isso está na lei brasileira. E aí sabe o que acontece? Nesse tipo de caso, o oficial de justiça não pode alegar, olha, mas eu estou aqui com um caso importantíssimo, eu preciso intimar essa pessoa. Não! Que a saúde é o bem mais essencial que uma pessoa tem. Então, a pessoa está na UTI, está ali em situação convalescida, é acima da lei penal. Entendeu agora? Aí o médico falou, não precisa de cirurgia, tá tudo bem, Bolsonaro, tá tudo ok. Nós vimos que estava tudo ok. O Bolsonaro chamou a ambulância e foi caminhando para a ambulância. Ficou lá, olhando a ambulância e tal, aí chegou o helicóptero, ele nem tinha pressa de ir pro helicóptero. Você consegue imaginar uma pessoa com muita dor intensa, a ponto de ir para UTI, essa pessoa conseguir caminhar? Estranho, né? Mais do que isso, essa pessoa, em vez de caminhar, morrendo lá pro helicóptero, essa pessoa preferir acenar para os seus apoiadores, abraçar os apoiadores, ficar lá 2, 3 minutos falar com os apoiadores, para então caminhar lentamente e calmamente, não é lentamente que estava com dor não, lentamente e calmamente mesmo, pro helicóptero, para depois ir para UTI. Você consegue imaginar isso? Pois bem, não existe, né? Esse aí, Bolsonaro, foi internado, agora ele está na UTI sem prazo para alta da UTI, e o Supremo Tribunal Federal não consegue intimar o Bolsonaro para dar andamento ao processo. Ele está literalmente atrasando o processo de golpe de Estado dele, enquanto faz um teatro com todo e amplo e restrito apoio da imprensa nas redes sociais, para dizer que olha como eu sou coitadinho, olha, vão prender um cidadão desse que está convalescido. Mais do que isso, a Globo já colocou, o UOL e Folha e tal, já começaram a fazer seu trabalho sujo. Uma das mais bolsominions, Raquel Landim, veio lá fazer o trabalho sujo, o trabalho de esgoto que faz a imprensa brasileira. Colocaram aqui o negócio, mas vai dar para você. Saúde frágil pode levar Bolsonaro à prisão domiciliar, dizem criminalistas. São os criminalistas aí da Raquel Landim, todos eles bolsominions como ela, dizendo que olha, já começou ali a falar, tá vendo? O Bolsonaro tá mal, tá muito mal, não pode prender, tadinho do Bolsonaro. Então vamos atrasar aí o processo,
no tempo que ele ficar na UTI. Vamos lembrar que ele está num hospital 6 estrelas. O Hospital Vila Nova Star é um hospital que tem... Não é um hospital. Eles têm ali o modelo de ser um hotel 5 estrelas. No caso, eles dizem 6, porque a outra estrela é o quê? Ainda tem um atendimento hospitalar aí que eles dizem ser de excelência. É o mais caro do país e é um hotel. Então, o Bolsonaro está praticamente num resort 5 estrelas, com todo o direito a tudo de bom que você puder imaginar que tem nos melhores hotéis 5 estrelas, mais ali médicos e enfermeiros ali. É isso. E aí ele tá sem previsão de alta da UTI. Tá bom? Tá bom? O que mais? Pois bem, quer mais? Tá aí, ó. Aí agora o plano é, não, ó. 3 meses de recuperação. Os aliados do Bolsonaro acreditavam, pelo menos aí em matéria que saiu na CNN faz algumas semanas, que a prisão do Bolsonaro seria em junho. Não sei se ainda acreditam, mas essa é a última versão. Todos eles apostam em junho. Aí o Bolsonaro fala que vai ficar em recuperação até julho. E aí ele fala, não, prisão domiciliar para não ser preso. Ele já tá vendo que vai ser preso, já tá usando isso para falar lá na frente, ó, tem um problema de justiça. Olha o Chiquinho Brasão. O Alexandre de Moraes soltou o assassino da Marielle. Por quê? Por problemas de saúde. Na hora dele mandar matar a Marielle, não tava com problema o Chiquinho Brasão, tava? Na hora de fazer campanha ao lado do Flávio Bolsonaro, falando voto em 22 e com o número dele, ele tava com problema de saúde? Não tava, nem um pouco, tava. Na hora de dar várias ordens aí para milicianos, ele tava com problema de saúde? Óbvio que não. Mas aí quando ele é preso, tem problema de saúde, como todo bolsonarista. Aí o Bolsonaro vem e fala, não, ó, tô com problema de saúde. Aí o médico que falou, não tá não. Olha, você tá podendo andar, não tá com tanta dor, isso aí você não tá com obstrução total. Vamos lembrar, quem assistiu aqui os vídeos do Plantão Brasil do sábado, domingo e da segunda, ficou sabendo. Eu mostrei, olha, mostrei as notícias, não foi eu que li, mostrei a notícia, dizendo, ó, Bolsonaro não está com obstrução total. Peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!